Seguindo na aula de História da Igreja, estamos agora no capítulo 3 do material didático da lição 1 do livro 2 de História da Igreja, Domínio da Igreja Católica. Bom, o período que nós estamos estudando aqui é um período pós-Constantino, tá ok? Lembre-se que Constantino ele supostamente se converteu no ano 312, e depois desse período, dessa suposta conversão dele, a situação vai mudar para a igreja, né? Por quê? Lembre-se que eu dizia para vocês, existiam duas igrejas no período da perseguição. Depois da perseguição também existirão duas igrejas. Durante a perseguição, essas duas igrejas quais eram? Era uma igreja que se escondia nas catacumbas, para não ter que adorar os deuses pagãos, não adorar o demônio, né? Porque se não fizesse isso, morreria. Então tinha uma igreja que se escondia nos cemitérios. E a outra igreja, ela não precisava se esconder, porque eram pessoas que aceitavam participar de culto pagão, sacrificar animais. Tinham pessoas que, às vezes, diante do perigo de morte, eles acabavam cedendo, né, e participavam daqueles cultos pagãos. Infelizmente a história diz que isso foi muito comum. Esse período agora que termina a perseguição, essas duas igrejas elas vão começar a se confrontar. Por quê? Porque aquela igreja que fugiu para o cemitério, os cristãos que estavam lá nas catacumbas, eles não vão aceitar ser liderados pelos bispos que aceitaram adorar o demônio para não morrer. Então isso vai gerar um conflito e, claro, vai causar, vou chamar de divisão entre igrejas, né? Claro que não existia uma igreja única, mas a divisão que eu estou falando aqui é divisão doutrinária mesmo. As igrejas começarem a excluir uma a outra, né? E principalmente a igreja de Roma vai ser muito criticada. Por quê? Porque Roma era o centro da perseguição. E também era uma maior cidade do império, claro, onde haviam muitos bispos. Então a quantidade de bispos que aceitaram adorar o demônio para não morrer era muito grande. Então na igreja de Roma, na cidade de Roma, o conflito será ainda maior, tá ok? Bom, o número 1 aí do nosso material didático eu coloquei perseguição da Igreja Católica. Por quê? Já que terão duas igrejas, infelizmente, o que aqueles irmãos das catacumbas tinham que fazer? Eles tinham que dizer que não aceitava a liderança daquelas pessoas, né? E isso vai gerar, claro, um constrangimento muito grande e também um conflito grande. Só que esses homens que adoraram o demônio para não morrer, durante esse período, eles estavam convivendo com o imperador. Eles eram pessoas de confiança do imperador, eram conhecidos, melhor dizendo, do imperador, já que eles aceitavam reconhecer os deuses romanos. Era tudo que os imperadores queriam. Então, quando a perseguição termina, Constantino coloca esses homens como homens chaves na igreja que ele está organizando, porque ele organiza uma igreja para ele. Isso não tem dúvida. Quem são as pessoas que ficam na liderança? Aqueles que, infelizmente, estavam vivendo no império, sacrificando aos deuses pagãos. Então esse conflito vai fazer com que essa igreja que ele organiza acabe por começar a perseguir as outras igrejas, que eram igrejas pobres e pequenas. Imagine 10 anos de perseguição, imagine 10 anos as pessoas vivendo nos cemitérios. As pessoas perderam todos os bens, os cristãos perdiam os seus bens, né? Tinham que fugir para não morrer. Então vai começar a perseguição da Igreja Católica. Bom, eu coloquei aqui uma citação de um historiador judeu, Poliakov, e um comentário para vocês. O comentário diz o seguinte: esse foi um período que judeus e cristãos sofreram pela perseguição da Igreja Católica. Uma pausa aqui para explicar a vocês. No Império Romano, os judeus pouco sofriam. Por quê? Os cristãos sofriam porque eles eram obrigados a adorar os deuses. Só que os judeus, eles não eram obrigados a adorar os deuses, porque eles tinham um documento
que o César, lá em 49 a.C., quando conquistou a Judéia, ele deu uma autorização especial aos judeus que eles não precisavam reconhecer os deuses romanos, mas os cristãos eram obrigados a reconhecer, tá ok? Pois bem, nesse período então do Império Romano, os judeus não sofriam. Lembre-se que eu falei até para vocês, quando nós estudamos o primeiro livro, que teve perseguição, que os judeus estavam na plateia incentivando a morte dos cristãos. Os judeus não tinham problema com o Império Romano. Mas quando começar agora a Igreja Católica, então os judeus terão problema. Por quê? Porque a Igreja Católica imediatamente vai começar a acusar os judeus de assassinos de Cristo. Existe um livro que é bem ruim por um lado, mas ele conta a verdade. O título do livro é A Espada de Constantino. Se vocês quiserem anotar, o título do livro é A Espada de Constantino, que ele conta exatamente a perseguição de Constantino aos judeus, que foi muito grande, né? E essa perseguição, ela era motivada por quem? Pelos bispos católicos, porque a Igreja Católica ela sempre será antissemita, vamos assim dizer, né? O comentário prossegue. Um historiador judeu relata os grupos cristãos e a perseguição da Igreja Católica Bizantina. Esse judeu chamado Poliakov, você tem lá na bibliografia um livro que ele escreveu bem interessante, De Cristo aos Judeus da Corte, História do Antissemitismo. E ele fala do antissemitismo católico, né? E além disso, a perseguição dos católicos a outros grupos cristãos. Veja, ele diz, de fermentação religiosa do Oriente Próximo, as seitas cristãs eram inúmeras. Bom, seitas aqui, ele está usando a Igreja Católica como ela classifica. As igrejas diferentes delas, a Igreja Católica classificava como seitas. Por exemplo, como a Igreja Católica classifica a Assembleia de Deus? Como seita. E claro que também a Assembleia de Deus classifica a Igreja Católica como seita. Então, ele está usando aqui o critério de seitas da Igreja Católica, aqueles que na história a Igreja Católica chamou de seita. Olha, ele cita vários, nestorianos, monofisitas, jacobitas, arianos, docetas, judaizantes. Né? Por que judaizantes? Porque tinham judeus que eles, de alguma maneira, ficaram ligados com o cristianismo. O cristianismo começou forte no meio judaico, ok? Então tinham aqueles que eram judeus, tinham algumas práticas judaicas ainda, mas eram cristãos, acreditavam em Jesus como Messias. Então judaizantes de várias obediências e outros cujo nome não foi conservado. Seitas às vezes tolerada por Bizâncio e com maior frequência duramente perseguida por ela. Cada seita interpretava à sua moda o sóbrio relato dos evangelhos. Em geral, as diferenças giravam em torno do dogma da Trindade e da verdadeira natureza de Jesus. O homem de Deus em uma só pessoa, ou em duas, ou unicamente Messias. Bom, eu coloquei aqui a citação de um historiador judeu, né, um judeu, porque vamos considerar uma visão mais neutra, porque nós evangélicos, quando vamos contar a história da Igreja Católica, a gente descreve como a história da Babilônia apocalíptica, né? Já os católicos descrevem como a história da verdadeira igreja. E um judeu no caso, ele, vamos dizer, mais autônomo nesse caso, ele descreve aqui muitos grupos que viviam no Oriente Próximo, que a Igreja Católica chamava de herege. Por que nós não temos muitos detalhes dessas igrejas? Porque a partir de agora será crime existir uma igreja que não seja da Igreja Católica. Nós veremos, até vai haver perseguição, até serem assinados diversos documentos proibindo mesmo o funcionamento de toda e qualquer igreja que não seguisse o rito católico. E o rito católico, depois de Constantino, é um rito que ele já seguia o purgatório, que é a purificação da alma após a morte. Não tinha como seguir esse rito. Se eu vivesse lá nesses dias, eu ia dizer, olha, eu não posso seguir o rito dessa igreja que Constantino está organizando, porque é contrário à minha fé. Eu vou ter que fugir para as montanhas.
porque nós veremos que os católicos vão estabelecer leis junto com o império e vão perseguir e matar mesmo, dizendo, não, essas igrejas são perigosas, esses grupos têm que ser mortos, têm que ser mortos. E isso vai aumentando. Nesse período aqui ainda não existe a Inquisição. A Inquisição ela vai surgir lá no ano 1200, 1215, vamos falar em número redondo, 1200, é que a Inquisição vai surgir. Tá, ok? Nesse período aqui havia perseguição. Em 1200, ou seja, daqui cerca de 900 anos, a Inquisição vai ser acelerada, porque a Igreja Católica vai descobrir que esses grupos pequenos que viviam escondidos haviam crescido muito na Europa. Então a Inquisição vai ser feita para perseguir esses grupos. Esse testemunho de um judeu, então, é importante porque nós, pentecostais, quando os católicos nos questionam, eles dizem que nós surgimos há 100 anos atrás. Isso não é verdade. Eu vou mostrar para vocês, nessa história da igreja, os pentecostais estão entre esses grupos aí que vocês estão vendo. Ele citou alguns aqui, esse historiador judeu. Eu vou mostrar outros para vocês. Tá bom? Só que ser pentecostal, vocês verão que será criminalizado pela Igreja Católica. A Igreja Católica vai dizer que pentecostalismo é bruxaria. Muita história daquelas que vocês veem aí em filmes, a Igreja Católica perseguindo bruxas, né? Na verdade não eram bruxas, muitos casos não eram bruxas. Nós sabemos que os católicos perseguiram também islâmicos, perseguiram pagãos, né? Mas o pentecostalismo, nós veremos, existe documento da Igreja Católica que ela diz que o pentecostalismo, sendo praticado por uma igreja que não era católica, ele seria considerado bruxaria. Então, é por isso que você não encontra essa igreja nesse período agora. Nós vamos encontrar em pequenas citações, mas vamos encontrar a Igreja Católica perseguindo eles para tirar a vida mesmo, né? O comentário prossegue. Este é o nascimento da Igreja Católica. Esses grupos diversos representarão a Igreja verdadeira, mas também representará outras seitas. Então, como eu disse para vocês, nós vamos encontrar grupos que são citados por reis, por historiadores, dizendo o seguinte, eram grupos que eles não tinham uma liderança central, ou seja, eles não estavam ligados à Igreja de Roma, nem à Igreja do Egito, nem à Igreja de Constantinopla. Eles chamavam esses grupos de acéfalos, de sem líderes. E eles dizem que são muitos os grupos que viviam vagando pela Europa. Por que viviam vagando? Viviam vagando porque, a partir desse período agora, a Igreja Católica ela vai começar a perseguir essas outras igrejas.